A Bahia é um estado conhecido por suas belezas naturais, mas também esconde mistérios sombrios que desafiam a lógica e deixam até os mais corajosos com arrepios. Neste vídeo vamos revelar 3 histórias de terror que assombram o coração desse lugar, com eventos inexplicáveis e lendas proibidas que atravessam gerações. Prepare-se para embarcar em uma jornada de mistério e medo, onde o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Se você é fã de histórias de terror e quer conhecer os segredos mais obscuros da Bahia, não perca essas narrativas que vão gelar sua espinha. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos assustadores. Tá pronto para descobrir o que a Bahia tem de mais sombrio? Então aperte o play e embarque nesse terror. Relato 1. O mistério de Abaíra, o terror da casa esquecida. Na cidadezinha de Abaíra, no interior da Bahia, algo sombrio pairava no ar, como um presságio de desgraça iminente. Por gerações, a história de um mistério inexplicável assombrava os moradores. Era uma lenda proibida, mencionada apenas em sussurros, como se o simples fato de falar sobre ela fosse atrair a maldição. A história dizia respeito a uma casa antiga, isolada no fim de uma rua estreita, rodeada por árvores que pareciam crescer descontroladamente, como se quisessem esconder o que estava lá dentro. Todos que passavam perto dela sentiam uma sensação de aperto no peito, como se o ar se tornasse denso e pesado. Nos dias de chuva forte, dizia-se que era possível ouvir gritos vindos do interior da casa, mas ninguém tinha coragem de investigar. Para os mais velhos da cidade, aquele lugar era maldito, e ninguém, nem os mais corajosos, ousaria entrar naquela casa. O tempo passou e a lenda tornou-se parte do cotidiano, mas algo estava prestes a mudar naquela noite abafada. Foi numa noite quente de verão que tudo começou. Um forasteiro, perdido nas estradas estreitas e tortuosas da cidade, chegou até a Bahia. Sem saber, ele se viu diante da rua onde ninguém ousava pisar. Movido pela curiosidade, ele seguiu em frente, atraído por uma luz fraca que emanava da casa no fim da rua. O que ele não sabia era que estava prestes a despertar um mal adormecido. Quando ele chegou à entrada da casa, o ar parecia mais pesado, quase impossível de respirar. A porta estava entreaberta, como se aguardasse por ele. O homem, sem saber o que fazer, atravessou o limiar e adentrou o local, sem imaginar que aquele ato o colocaria num caminho sem retorno. À medida que ele avançava pelo corredor escuro, uma sensação gelada o envolvia, como se algo estivesse observando seus passos. O que ele não entendia era que os horrores ali guardados não eram apenas lendas, mas sim algo bem mais profundo e real do que qualquer um poderia imaginar. A cada passo dado, o forasteiro sentia um medo crescente, como se estivesse sendo consumido pela própria casa. A escuridão era total, e mesmo com as luzes fracas que ele carregava, parecia que a noite se adensava ainda mais ao seu redor. De repente, um estalo vindo do andar superior interrompeu o silêncio mortal, fazendo seu coração bater mais rápido. Quando ele olhou para cima, viu uma sombra passando pela janela quebrada, mas não era uma sombra humana. Algo não estava certo. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A porta pela qual ele entrou estava agora fechada, como se a casa tivesse decidido que ele era parte de seu mistério. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia desaparecer na escuridão. O que se escondia dentro daquela casa não era apenas o desconhecido, era um terror que atravessava gerações. E o pior, ele estava prestes a descobrir que sair dali poderia ser mais impossível do que entrar. O forasteiro estava completamente paralisado, a sensação de medo crescendo a cada segundo. Ele olhou para as paredes envelhecidas, que pareciam murmurar, como se algo estivesse se movendo por trás delas. O ar estava denso e quente, e ele sentia como se estivesse sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Cada passo que ele dava ecoava em um silêncio opressor, como se a própria casa estivesse aguardando sua próxima ação. O estalo que ele ouvira antes ainda ressoava em sua mente, mas agora parecia mais alto, mais perto, como se alguma coisa estivesse se aproximando dele. Ele respirava com dificuldade, tentando encontrar uma saída, mas o corredor se estendia interminavelmente, como se ele estivesse preso num pesadelo sem fim. Foi então que ele ouviu o som de uma porta rangendo. Seu corpo gelou. A porta ao fundo do corredor se abriu lentamente, revelando uma sala com móveis cobertos por lençóis sujos e empoeirados. O homem hesitou por um momento, mas o medo o impulsionou a avançar. À medida que ele se aproximava, algo no fundo da sala chamou sua atenção. Uma mesa de madeira, aparentemente intocada pelo tempo,
com velas acesas e um estranho livro aberto. O título era ilegível, coberto por uma camada espessa de poeira. Sem entender o que o atraía para aquele objeto, ele se aproximou e tocou o livro. No momento em que sua mão entrou em contato com a capa, um arrepio percorreu sua espinha e a luz das velas se apagou instantaneamente. A escuridão tomou conta do ambiente e ele sentiu uma presença indescritível, algo que não deveria estar ali. De repente, uma voz sussurrou no ar, uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O forasteiro, paralisado, não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro. Ele havia invocado algo antigo, algo que nunca deveria ser acordado. Os sons ao seu redor ficaram mais intensos, o chão tremeu levemente, e o homem sentiu como se o próprio lugar estivesse desmoronando ao seu redor. Ele tentou se virar, mas algo puxava de volta para a mesa, como se uma força invisível o mantivesse preso naquele espaço. Ele sentiu um calafrio mais forte, e por um instante teve a sensação de que não estava mais sozinho na sala. O medo tomava conta de seu corpo, mas ele não conseguia sair. A casa, como uma criatura viva, parecia alimentar-se do seu medo. Cada grito que ele tentava emitir parecia ser engolido pela escuridão. E foi aí que ele percebeu. A casa estava viva, e ele era agora uma parte do seu mistério. O forasteiro sentia-se completamente perdido. A pressão da casa envolvendo-o de uma forma que parecia não ter fim. Seus olhos, acostumados à escuridão, tentavam procurar qualquer sinal de saída, mas o lugar parecia se transformar diante dele, se expandindo em um labirinto sem fim. Cada vez que ele tentava avançar, uma força invisível o empurrava de volta para o centro da sala. O ar estava insuportavelmente quente e ele sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não poderia controlar. A presença que o observava parecia crescer a cada segundo e ele finalmente percebeu que não havia mais escapatória. Era como se ele estivesse sendo consumido, parte por parte, pela própria casa. O peso no peito aumentava a cada segundo. E os gritos que ecoavam pela casa não eram mais apenas ecos, mas algo real, algo que estava prestes a tomá-lo. Quando ele já não aguentava mais, uma luz forte, intensa, iluminou a sala e uma figura apareceu diante dele. Não era humana, mas algo mais, algo impossível de descrever com palavras. O ser olhou para o forasteiro com olhos vazios e profundos. E o homem, com os últimos vestígios de sua coragem, tentou perguntar o que era aquilo. Mas a figura, com um sorriso sombrio, apenas balançou a cabeça e desapareceu na escuridão, deixando o forasteiro sozinho novamente. Foi nesse momento que ele sentiu algo estranho acontecer, como se a casa, com toda a sua energia sombria, tivesse feito uma escolha. Ele era agora parte daquele mistério, marcado para sempre pelo que havia visto e sentido. Ele não era mais apenas um forasteiro perdido, mas alguém que, de alguma forma, havia se fundido ao próprio terror da casa. E então, tudo ficou escuro novamente. Quando finalmente, exausto, o homem caiu de joelhos, uma luz pálida apareceu na janela a quebrar. Era como se o amanhecer estivesse prestes a quebrar a escuridão, mas algo lhe dizia que aquele amanhecer seria diferente, algo que ele nunca esqueceria. A casa, com seu silêncio imenso, parecia respirar novamente, como se aguardasse o próximo visitante. O forasteiro, agora parte de sua história proibida, sabia que ninguém mais sairia vivo dali, e ele estava certo. Mas o terror não acabaria ali. Ao longe, na mesma baía, outro mistério esperava para ser desvendado, algo que faria até mesmo o mais corajoso dos homens tremer de medo. Relato 2. A Encruzilhada da Morte, o mistério da meia-noite em Catingueiro. Naquela noite, o vento frio de Catingueiro carregava consigo um sussurro estranho, como se a própria terra estivesse tentando revelar segredos esquecidos. A pequena vila, rodeada por matas densas e montanhas sombrias, sempre foi marcada pelo mistério. Nada ali era exatamente como parecia, e tudo parecia guardar algo proibido, algo que não deveria ser visto ou ouvido. Os moradores sabiam disso, e em silêncio respeitavam os limites do desconhecido, temendo cruzar as fronteiras do inexplicável. Mas, como sempre acontece, havia aqueles que se sentiam atraídos pelo desconhecido, pelo que estava além da compreensão humana. E foi nesse clima de terror silencioso que a história começou a se desenrolar. Na calada da noite, um homem chegou à Encruzilhada da Morte, um ponto esquecido no coração de Catingueiro, onde há muitos anos diziam que o tempo se dobrava e as almas perdidas buscavam descanso. Ele vinha de uma pequena cidade vizinha,
em busca de respostas para uma série de eventos inexplicáveis que vinham aterrorizando sua família. Diziam que quem passasse pela encruzilhada à meia-noite jamais voltava da mesma forma. Algo de antigo e terrível habitava aquele lugar. E o som dos sinos da igreja distante parecia carregar um eco pesado de algo que não deveria ser ouvido. As árvores, com suas sombras imensas, pareciam se mover lentamente, como se estivessem observando, aguardando o momento certo para revelar o segredo mais sombrio de Catingueiro. Enquanto o homem atravessava o caminho estreito, uma sensação de desconforto tomava conta de seu corpo. O vento, antes suave, agora ganhava força, como se tivesse uma presença própria, uma força que não vinha da natureza, mas de algo além. Ele parou, sentindo os arrepios na pele, e então o ouviu. O som baixo, quase imperceptível, de algo que não deveria estar ali. Algo se aproximava. Olhou ao redor, mas nada via. O que estava ali, ele não sabia, mas sentia a presença de um mal antigo. Algo que atravessava gerações e que guardava um mistério que os habitantes de Catingueiro jamais ousaram tentar desvendar. O medo tomou conta, mas a curiosidade era maior. Ele continuou. Conforme o homem avançava pela encruzilhada, o que antes parecia um simples caminho estreito se transformava em algo completamente diferente. As sombras das árvores, que antes estavam alinhadas de forma ordenada, agora se distorciam e se entrelaçavam, criando figuras grotescas e ameaçadoras. Ele não sabia se era sua mente começando a ceder à pressão, ou se o próprio ar carregava uma força sombria capaz de distorcer a realidade. O vento, agora mais forte, sibilava palavras incompreensíveis, quase como se estivesse falando com ele. Algo o empurrava para seguir em frente, mas ao mesmo tempo, algo o advertia a desistir. Ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, mas sentia no fundo de sua alma que aquilo era o começo de algo muito mais antigo e proibido do que qualquer história que já tivesse ouvido. À medida que a meia-noite se aproximava, o homem viu uma figura se materializar à sua frente, vinda do nada. O ser parecia ter saído das sombras, com um semblante pálido e olhos tão vazios quanto o próprio abismo. Sua pele, de um tom esverdeado, era marcada por cicatrizes que pareciam mais antigas que o próprio tempo. A presença daquela figura era o que poderia ser descrito como o ápice do terror. Um terror que não se explicava com palavras, mas que se sentia na carne e na alma. O homem parou, paralisado, tentando compreender o que estava diante de si. O ser não falou, mas seus olhos penetraram a alma do homem, como se buscassem algo dentro dele. Era um olhar de quem sabia o que aconteceria e talvez até de quem fosse responsável por isso. No instante seguinte, tudo ao redor do homem mudou. A realidade parecia distorcida, como se ele tivesse sido transportado para outra dimensão, ou talvez para um tempo que não existia mais. As árvores, antes imóveis, agora se moviam, seus galhos retorcendo-se como tentáculos de algo desconhecido. O vento uivava mais alto, e os ecos de vozes distantes começaram a se fazer ouvir, falando em uma língua que ele jamais ouvira antes. Algo estava prestes a acontecer, e o medo tomava conta do homem de uma forma tão intensa que ele mal conseguia respirar. Ele não sabia se seria capaz de voltar para casa, mas uma coisa era certa: o que ele estava prestes a descobrir era algo que os habitantes de Catingueiro jamais deveriam saber, e ele estava prestes a pagar o preço por essa curiosidade. O homem sentiu um peso indescritível em seu peito, como se a própria terra estivesse tentando absorver sua vida. Tudo ao redor parecia girar em um vórtice imenso, onde as sombras dançavam de maneira frenética, e os ecos de risadas baixas e macabras preenchiam o ar. A figura diante dele começou a se mover lentamente em direção a ele, mas sem fazer som algum. Seus olhos não eram mais vazios. Agora, refletiam uma escuridão densa, uma escuridão que parecia engolir a luz ao redor. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca, apenas um sussurro de terror profundo. O que estava diante dele não era humano, nem era algo que pudesse ser explicado. Era a personificação do que o vilarejo de Catingueiro sempre temeu, o que estava oculto nas lendas e no silêncio ancestral. Um mal antigo guardião dos segredos proibidos. Enquanto a figura se aproximava, o homem sentiu suas forças se esvaírem, sua mente tentando compreender o que estava acontecendo. Ele ouviu então a voz suave, mas gélida, da entidade, que se infiltrou em seus pensamentos. Você ousou atravessar a linha, e agora não há volta. O preço será alto. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, se repetindo, até se tornarem um mantra incessante, uma tortura psíquica. O homem tentou fugir, mas seus pés estavam presos ao solo, como se a própria encruzilhada o tivesse aprisionado.
O que acontecia ali não podia ser explicado, mas era tão real quanto a dor que ele sentia. O terror que ele havia buscado agora estava tomando conta de sua vida. E ele sabia que jamais seria o mesmo. Com um último esforço, o homem conseguiu desviar o olhar, e quando o fez, percebeu que jamais deveria ter visto. O chão diante dele se abriu em uma fenda profunda, como uma boca monstruosa, e de dentro daquela escuridão, algo se estendia em sua direção. Antes que pudesse entender o que acontecia, a figura desapareceu e com ela a encruzilhada também. O homem foi consumido pelo abismo sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, o vilarejo de Catingueiro acordou com uma calma perturbadora, como se nada tivesse acontecido. Mas os mais velhos, que conheciam as lendas e os mistérios, sabiam que o terror havia voltado e o pior ainda estava por vir. Relato 3. O fantasma do farol. A maldição de Areia Branca. A vila de Areia Branca sempre foi envolta em mistério, cercada por histórias antigas sobre um farol abandonado que se erguia solitário no alto de um penhasco. Os pescadores evitavam navegar por aquelas águas ao cair da noite, murmurando sobre a maldição que assombrava a região. O faroleiro que ali viveu décadas atrás fora acusado de traição por contrabandistas locais e, como castigo, fora trancado dentro do farol, onde teria morrido de fome e sede, amaldiçoando a vila com seus últimos suspiros. Desde então, estranhos acidentes começaram a ocorrer. Barcos desapareciam sem explicação, gritos eram ouvidos na brisa marítima e sombras se moviam entre as rochas mesmo sob o sol do meio-dia. Diziam que na escuridão, uma silhueta surgia no topo do farol, observando a vila com olhos cheios de ódio. Muitos garantiam que o espírito do faroleiro ainda caminhava por ali, preso entre este mundo e o outro, sedento por vingança contra aqueles que ousassem profanar seu descanso. Pedro, um jovem aventureiro que ignorava os avisos da população local, decidiu explorar o farol. Fascinado pelas lendas, ele subiu o caminho de pedras que levava até a construção, sentindo o vento gelado sussurrar em seus ouvidos. As portas rangiam como se protestassem contra sua entrada, e o cheiro de sal e madeira podre impregnava o ar. Com uma lanterna trêmula em mãos, ele começou a subir a longa escadaria de ferro, cada degrau ecoando como se alguém mais estivesse ali. No topo, encontrou uma sala coberta de poeira e um velho diário jogado ao chão, suas páginas comidas pelo tempo. Folheando os escritos, seus olhos se arregalaram ao ler as palavras manchadas de raiva. Eles me trancaram aqui. Ouço os gritos do mar, mas ninguém me escuta. Não perdoarei. Todos pagarão. O frio se intensificou de repente e um sussurro ecoou pela sala, como se o próprio ar estivesse conspirando contra sua presença. Antes que Pedro pudesse reagir, a porta que ele havia deixado entreaberta bateu com um estrondo ensurdecedor, prendendo-o dentro do farol. O som de passos pesados ressoou na escada, aproximando-se lentamente, como se algo estivesse subindo para encontrá-lo. A chama da lanterna piscou e se apagou, mergulhando-o em uma escuridão opressiva. O vento lá fora uivava como um lamento, e uma presença gélida começou a envolver Tolo, apertando seu peito como se mãos invisíveis tentassem arrastá-lo para as profundezas. Pedro tentou correr, mas sentiu algo tocar seu ombrófilo, ossudo e implacável. Um sussurro soprou em seu ouvido, carregado de ódio e vingança. O faroleiro não queria visitantes, e Pedro acabara de quebrar a única regra que os pescadores lhe disseram para nunca desobedecer: nunca entre no farol após o anoitecer. O coração de Pedro batia descompassado enquanto ele tentava acender novamente a lanterna, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o isqueiro. A escuridão dentro do farol parecia viva, pulsante, como se algo se movesse entre as sombras. Então, um som cortou o silêncio ranger lento e arrastado de algo se deslocando nos andares inferiores. Passos, pesados, ritmados, subindo a escada de ferro. Pedro recuou até encostar-se à parede, o suor frio escorrendo por sua nuca. O cheiro de maresia e ferrugem tornava-se cada vez mais forte, misturado a algo mais podre, algo que fazia seu estômago revirar. O jovem tentou abrir a porta, mas a madeira parecia tenchado como se o próprio farol tentasse mantê-lo ali. O faroleiro não queria que ele saísse. Um sussurro distante ecoou pelo ambiente, e Pedro percebeu, com horror, que não estava mais sozinho. A chama do isqueiro finalmente pegou, iluminando por um breve instante a sala ao seu redor.
E então ele viu, no reflexo da vidraça quebrada que dava para o mar, uma figura alta e esquálida se erguia na escuridão, sua pele enrugada e encharcada, como se tivesse passado anos submersa na água salgada. Os olhos eram duas órbitas vazias e negras, consumidas pelo ódio e pela sede de vingança. O faroleiro, ou o que restava dele, não parecia apenas um espírito perdido, ele era algo mais, algo corrompido pelo tempo e pela maldição. Os olhos vazios se voltaram para Pedro, que sentiu seu corpo ser tomado por um frio paralisante. Um sussurro tomou forma no vento, palavras carregadas de rancor. Você veio me substituir? A lanterna tremeu em sua mão e antes que ele pudesse responder, um impacto violento o jogou contra a parede. O vidro da janela se estilhaçou e o uivo do vento ficou ainda mais alto. Pedro caiu no chão, atordoado, e tentou se levantar, mas o peso invisível da presença do faroleiro o mantinha preso. O ar parecia vibrar, carregado por uma força que ele não compreendia. De repente, as páginas do diário começaram a voar pelo ambiente, girando em meio à ventania sobrenatural, revelando trechos da maldição. Aquele que profanar este solo tomará meu lugar. O farol precisa de um guardião. A dívida precisa ser paga. Pedro arregalou os olhos, compreendendo tarde demais o que aquilo significava. Ele não era apenas uma vítima, ele era o escolhido. Um trovão rasgou o céu lá fora, e o som de ondas violentas, batendo contra as rochas, preencheu seus ouvidos. O espírito do faroleiro deu um passo à frente, estendendo a mão esquelética. A sala girou ao redor de Pedro, e a única coisa que ele conseguia ouvir era o riso seco e distorcido da criatura. Ele estava preso, encurralado, e sabia que se não encontrasse um jeito de escapar, se tornaria o próximo guardião daquela prisão maldita. Pedro sentiu o peso da maldição se enroscar ao seu redor como correntes invisíveis. O farol tremia, suas paredes rangiam como se a própria estrutura estivesse viva, respirando junto ao espírito vingativo. O faroleiro avançava lentamente, seus passos não produziam som, mas Pedro sentia cada movimento, como se o ar ao redor se tornasse mais pesado. O jovem tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta, sufocada por uma força invisível. Então, no meio do caos, ele se lembrou do diário. A maldição falava sobre a dívida precisa ser paga, mas não dizia como. Seus olhos correram pela sala destruída, procurando qualquer coisa que pudesse ser usada a seu favor. Foi então que ele viu, entre os escombros, uma velha lamparina de óleo, esquecida no canto escuro da sala. Se o faroleiro havia sido trancado ali, sua luz extinta, talvez reacender o farol pudesse quebrar a maldição. Com o espírito cada vez mais próximo, Pedro reuniu todas as suas forças e se arrastou até a lamparina. Suas mãos tremiam, e o óleo parecia grosso e denso pelo tempo, mas ainda inflamável. O faroleiro parou, como se sentisse a mudança no ambiente, como se soubesse o que Pedro estava prestes a fazer. O jovem conseguiu riscar um fósforo e encostá-lo na lamparina. No instante em que a chama se ergueu, um grito agudo rasgou o ar, fazendo as paredes vibrarem. Pedro não hesitou, pegou a lamparina acesa e, com um último esforço, jogou-a contra os restos da estrutura do farol. O fogo se espalhou rapidamente, e então algo inesperado aconteceu. O espírito do faroleiro gritou mais uma vez, mas agora sua silhueta começou a se dissolver na luz crescente. Ele tentava lutar, mas sua forma se tornava cada vez mais transparente, até que com um último sussurro de ódio, desapareceu na fumaça. O farol queimava, iluminando a vila abaixo como não fazia há décadas. Pedro correu escada abaixo, seu corpo ainda tomado pelo terror e pelo choque. Quando finalmente saiu, arfando, sentiu a brisa fria da noite contra sua pele suada. O fogo consumia a estrutura do farol, mas, estranhamente, as chamas não pareciam se espalhar para além dela, como se aquilo fosse parte do destino daquele lugar. Os pescadores da vila viram a luz e se aproximaram, seus rostos carregando um misto de horror e alívio. Ele finalmente se foi, murmurou um dos mais velhos. Pedro olhou uma última vez para a torre em chamas antes de se afastar, sentindo que de alguma forma conseguira escapar do destino que quase o prendeu ali para sempre. Mas, à medida que se afastava, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque, em meio ao barulho do mar, ele podia jurar que ainda ouvia um sussurro carregado pelo vento. E então soube que algumas maldições nunca são realmente quebradas. Apenas adormecem, esperando pelo próximo tolo que ouse despertar aquilo que deveria permanecer esquecido. Esses mistérios da Bahia são apenas a ponta do iceberg quando se trata de histórias assustadoras que permeiam o estado. Mesmo com o tempo,
o terror de lugares como Abaíra, Catingueiro e Areia Branca continuam a assombrar os corações dos mais corajosos. Gostou dos relatos? Deixe nos comentários o que achou das histórias e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão deixar você sem dormir.